Abençoe meus irmãos. Oxalá abençoe, dê bom caminho, boa sorte. Meus irmãos, então, mediunidade. O que é mediunidade? Mediunidade é a capacidade do ser humano de perceber a presença, a energia ou a influência de qualquer tipo de matéria não tangível, de qualquer tipo de matéria espiritual. De qualquer tipo de matéria espiritual. Existem muitas definições para mediunidade. Mediunidade, a palavra médium foi criada por um camarada, uma pessoa chamada Allan Kardec. Allan Kardec era um filósofo francês que foi quem criou a doutrina dos espíritos, o kardecismo, o espiritismo. A palavra médium, ela não existia. Ele criou essa palavra para caracterizar, para definir um indivíduo que é capaz de, por isso médium, é aquele que está no meio, que é capaz de intermediar os dois mundos. Médium é aquele, como diz o próprio Kardec, que é capaz de intermediar os dois planos, o plano astral e o plano físico. Como? Se você, uma pessoa que é médium vidente, se ela, por um exemplo, está num determinado ambiente, ela vê um espírito, e esse espírito diz para ela, fala para fulana de tal tomar cuidado com, sei lá, do trabalho dela, por exemplo. Não, fala para fulana de tal tomar cuidado com a saúde, que ela precisa cuidar da saúde. Aí ele vê aquele espírito, ouve aquele espírito e ele fala, fulano de tal, você tem que dar uma olhada nessa saúde. De repente ele fala até o espírito, dependendo da situação, da circunstância, para não passar de maluco. Fulano de tal, você precisa ver, o espírito tá aqui e tá dizendo para você tomar cuidado com a sua saúde, para você ir no médico e ver tal coisa, você precisa se cuidar. Este é o médium, ele foi capaz de intermediar uma comunicação do plano extrafísico com e dar essa comunicação no plano físico. Tá mesmo, enfim, é assim que funciona. Isto é um médium. Como saber se você é médium? A mediunidade é inerente à capacidade humana, ou seja, todas as pessoas em algum nível possuem mediunidade. A grande maioria das pessoas acaba se impressionando muito com alguns médios de capacidade mais ostensiva. Divaldo Pereira Franco, Chico Xavier, alguns sacerdotes de candomblé, de umbanda. Galera, não é importante o tipo de mediunidade que você tem, mas o que você faz dela. Existem muitas pessoas que têm mediunidade muito ostensiva e não se fazem valer de maneira produtiva, benéfica, não divinizam aquilo ali. Elas usam aquilo ali a bel prazer ou simplesmente não usam. Então, quem é médium? Todos nós somos médiums. Por quê? Pô, Vinícius, mas caraca, isso é, pô, babá, mas é confuso. Todo mundo é médium, então eu sou médium. Sim, você é médium. Por que que você é médium? Entenda por que que você é médium. Porque Deus, o Criador, ele do Mário, na sua divina sabedoria, permitiu que todo mundo fosse capaz de receber bons conselhos da espiritualidade. Então, se de repente você não está num bom dia, vamos supor que você seja um bandista. Você não está num bom dia, tá chateado, teve problemas na sua vida, você entra em oração. E aí você entra em oração, você lembra de uma cantiga outra, de um ponto outro, você canta, e aí você deita, você dorme, e aí você sonha de repente que o caboclo fulano de tal, ou tranca-rua, te deu um conselho assim assado, te levou para algum lugar, ou simplesmente você tem um estalo, uma ideia. Pô, preciso fazer isso, se eu fizer isso vai resolver o meu problema. E todas essas, na grande, porque isso é lógico, se você pede auxílio espiritual, você vai receber auxílio espiritual. E aí, em algum nível, você vai receber auxílio espiritual. Se você pede, você vai ter. E aí, a mediunidade serve justamente para isso, para que todo ser humano tenha a possibilidade de receber bons conselhos da espiritualidade maior. Seja, enfim, independente da crença que você professe. A sensibilidade mediúnica, ela é uma só. Então você pode, se você costuma manter bons pensamentos, se as suas atitudes são atitudes nobres, se você é uma pessoa boa, invariavelmente você vai se cercar de bons espíritos. Se você é uma pessoa não tão boa, se você se você usa de má fé, ou se você tem atitudes que são questionáveis, invariavelmente você vai se cercar de espíritos que pensam como você.
E aí a sua vibração vai estar muito baixa e automaticamente você vai se cercar de espíritos que pensam como você. E aí que a mediunidade começa a ser um problema. Então, mediunidade é uma só. Como saber a sua mediunidade? Era muito simples. Para você saber a sua mediunidade, só existe um jeito. Não existe oráculo para isso. Eu fui de Umbanda há muitos anos, praticamente a minha vida inteira. Paralela à Umbanda, eu estudei muito na doutrina espírita em entidades kardecistas, fiz educação mediúnica, fiz absolutamente tudo, me iniciei no candomblé, recebi Oruncó, tomei a obrigação de tempo de santo, conheço várias pessoas que são iniciadas no Ifá, então eu falo para vocês de cadeira, falo para vocês porque eu tenho know-how para falar com vocês, para vocês com tranquilidade. Não existe nenhum tipo de oráculo que vai dizer para você, nada que vai dizer para você qual é a sua mediunidade. A única maneira de saber qual é a sua mediunidade é realmente praticando ela, tá beleza? Então, se você quer saber qual é a sua mediunidade, não tem jeito. Você tem que ir para um lugar, um centro espírita, uma casa de umbanda, um terreiro ou uma casa de candomblé e estudar. E estudar, e praticar, e vivenciar, e evidentemente estudar também. E aí você, consequentemente, vai descobrindo a sua mediunidade. A mediunidade, ela não vê-se muito termo... você vê muito termo desenvolvimento mediúnico. Galera, isso é muito importante. Todo espírita sabe disso. O espiritismo, Kardec foi o único indivíduo que estudou a capacidade mediúnica. A maioria, todas as outras religiões praticamente pegaram carona. Algumas, infelizmente, algumas pessoas estudaram muito pouco, pegaram um conhecimento pincelado e acabam tentando falar com muita propriedade de uma coisa que elas não conhecem. A única doutrina que estudou veementemente, de maneira profunda, a capacidade mediúnica foi a doutrina espírita. E aí, enfim, e é isso. Eu espero ter ajudado vocês. Mediunidade é só isso. É a capacidade do indivíduo de intermediar uma comunicação do plano extrafísico para o plano físico. A melhor maneira de você saber qual é a sua mediunidade é realmente praticando ela. Quanto mais você praticar, mais refinada ela vai se tornar. E o que eu ia falar que eu quase esqueci. A mediunidade ela não é passiva de desenvolvimento. A mediunidade ela é passiva de refinamento, de educação. Então você nasce com a sua mediunidade e você vai morrer com ela. Então talvez, por exemplo, você queira muito ver alguma coisa. E aí você acha que você vê as coisas, você percebe as coisas. Conforme você educa a sua capacidade mediúnica, conforme você educa a sua percepção, você refina a sua percepção, aquilo vai se tornando cada vez mais claro para você. Com relação à audição, você ter certeza de se aquilo é espiritual ou se não é. Com relação a você perceber alguma coisa, o clima ficar meio esquisito, você sentir aquele ar mais pesado, se aquilo é espiritual, se você só está se sentindo mal. E quanto mais você pratica, melhor você fica e mais refinada fica a sua mediunidade. Mediunidade não é passiva de desenvolvimento, ela é passiva de refinamento e educação. Mediunidade é uma só, então você não vai desenvolver ela, ela é uma só. Só vai aprender a trabalhar com ela e ela vai se expandir e você vai se tornar uma criatura ainda mais complexa no sentido espiritual e evoluir consequentemente. Tá beleza? Pessoal, espero ter ajudado vocês e qualquer dúvida, só colocar aqui embaixo nos comentários. Tamo junto, um abraço, tchau.